Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo Mainardi, tudo bem? Oi, Cláudio, boa noite, obrigado. Você saiu nos canais de Veneza para defender o voto impresso, não? Ontem? Se eu tivesse saído, eu acho que eu teria uma multidão maior do que em várias das manifestações que foram organizadas, né? O vai ser gigante do bolsonarismo está ficando cada vez mais anão. Quadras, né, da Paulista, que você falou que... Foi a descrição dos jornais, foi o que se viu pelas imagens aéreas, 2 quadras. É inacreditável que o Bolsonaro ainda consiga reunir alguém, né, não por ele exatamente, mas porque que ele defenda a lei é inacreditável a essa altura. Que ele ainda tenha coragem de atacar o STF, dizendo que o STF soltou o Lula. Lógico que soltou o Lula. Os mesmos aliados do Bolsonaro no STF, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, esses aí soltaram o Lula, sim. Você fez esse trabalhinho sujo, Bolsonaro. Você despediu o Moro, você destruiu a Lava Jato, você conseguiu colocar o Augusto Aras na PGR, dissolveu a COAF, dissolveu a PF e o resultado é esse daí. Você conseguiu. E ainda há um monte de imbecis que vão às ruas e acreditam nas tuas lorotas. Você realmente confia na imbecilidade humana e às vezes é recompensado. Eu acho engraçado porque assim, a gente começa de manhã ali, né? E você logo cedo já começa a infernizar os bolsonaristas. Então eles já acordam, já vão para as redes sociais, vão comentar nos nossos canais, já ficam revoltadíssimos. Mas não é... Esse trim-trim não é o tic-tac, mas vou te falar, mas tira do sério muita gente. Mas sabe, é uma questão de fuso horário. Eu já estou acordadão. Quando vocês no Brasil estão acordando, eu já estou a toda aqui, eu já estou irritado e já estou com vontade de infernizar a vida dos bolsonaristas. Então, eu tenho essa vantagem de 5 horas neste momento e eu uso a meu favor para infernizá-los. Quando eles ainda estão meio sonolentos, eu já estou lá, enchendo a paciência. Agora, digamos... Eles merecem, né? Merecem. Bom, agora quem está amolando os bolsonaristas, o Fux, né? O Fux amolou um pouco o bolsonarismo com o discurso dele de inauguração do quê? Do ano, retomada do STF, e mandou recados, fez advertências, defendeu a democracia, defendeu nas entrelinhas o Barroso em particular. Agora, tem que ter uma consequência prática, né? Quando você adverte, a um determinado momento, como ele próprio disse, ele falou, o juiz tem de saber o momento de levantar a voz, erguer a voz, vai ter que erguer, já deveria estar erguendo, o STF já deveria estar tomando medidas contra o Bolsonaro, diretamente contra o Bolsonaro. É intolerável o que se aguenta, o que se tolera dos crimes que foram cometidos e que são mais ou menos acobertados também pelo STF. Chegamos no limite. E a minha impressão, eu quero confirmar isso com você, é que o Bolsonaro sabe que ele não tem a menor chance. Ele acabou. O discurso dele acabou, a eleição dele acabou. O que pode salvá-lo neste momento, ou dar uma via de fuga para ele neste momento, é uma fagulha, um incidente, é algo que possa melar o jogo. Então, ele quase deseja que o STF venha para cima dele, porque ele vai ter pelo menos algum argumento. O STF tem de ir para cima dele, não é? Eu não estou dizendo aqui, o STF não caia nesse jogo do Bolsonaro, não vá para cima dele, deixa o cara cometer os crimes que ele quiser. Não, é o contrário. Acho que o STF tem de ir muito duro para cima dele. Mas
ele sabe a essa altura que é a única escapatória que ele tem para um vexame nas urnas, em primeiro lugar, para o risco de cadeia. Ele tem que melar tudo. Neste momento, o Bolsonaro não vê nenhuma saída que não seja embaralhar o jogo. É aquele time que está perdendo, né? Tá perdendo de goleada, vê que não tem como recuperar o placar, aí o capitão do time pega a bola e fura, né? Isso aí. Não é nem pega a bola e leva para casa, ele pega a bola e fura. E ainda manda chutão, ou dá chutão, né? Dá chutão no adversário, tá com a bola, expulsa, manda 4, 5, briga. É isso aí. Ele quer isso, né? Ele quer uma invasão de uma parte da torcida, aquela parte minoritária da torcida que ainda tem algum apreço pelo bolsonarismo. Ele gostaria que essa gente aloprada arrebentasse as grades, invadisse o campo e pudesse suspender essa partida, né? Acho que essa é a lógica dos... Quando você fala uma lógica, essa é a lógica das estripulias bolsonaristas neste momento. Quando você fala de chegou a hora de tomar alguma providência, né? A gente percebe claramente no discurso do Fux quase que um ultimato ali. É um discurso assim: olha, a gente te deu chance do diálogo, você não manteve o compromisso. Ele usa essas palavras, né? Diálogo, compromisso. Ele fala em harmonia e independência entre os poderes, não implicam impunidade, né? Então ele deixa ali claro que o que ele está fazendo terá consequências jurídicas, né? E aí eu lembro que a gente, inclusive, está na expectativa de hoje, né? Isso nós avisamos na sexta-feira, hoje vence o prazo daquela notificação que o Bolsonaro recebeu no âmbito da Corregedoria da Justiça Eleitoral. É um processo administrativo, foi aberto pelo ministro Salomão, que é o corregedor do TSE. Ele, a princípio, abriu o processo, vamos dizer assim, para averiguar as denúncias de fraude eleitoral, né? Inclusive as denúncias feitas pelo Bolsonaro. Aí o que ele fez? Notificou as pessoas que fizeram essas denúncias publicamente, tem outras pessoas, tem deputado, etc. e tal, e deu um prazo: olha, apresentem as provas. Na quinta-feira a gente viu o próprio Bolsonaro admitindo em rede nacional que não tem provas. Então, quando eu conversei com ministros na sexta-feira, eles me disseram assim: Cláudio, obviamente que a decisão é do Salomão, há muita pressão para que o Salomão tome providências, ou no âmbito do TSE, né, ou ele envia isso para o PGR, que a gente sabe que não vai dar em nada, mandar para o PGR, ou ele compartilha isso com o inquérito das fake news, com o Alexandre de Moraes. E aí, como é um inquérito que tem servido a tudo, né, ele pode utilizar isso para colocar o Bolsonaro dentro do inquérito das fake news, e aí, obviamente, isso poderia virar uma denúncia, até por crime de responsabilidade, isso ir para o colo do Lira, né? Que o Lira até agora tem mantido esse discurso meio cúmplice. E aí eu queria te colocar essa outra questão, porque assim, eu ouvi na semana passada, depois da nomeação do Ciro Nogueira, que esta nomeação era, vamos dizer assim, era uma forma de avalizar, né, que não haverá golpe, né? Assim, era como assim: olha, você está colocando o Bolsonaro para fazer política, você está pegando um cara da política, ainda que fisiológica, no comando do governo, no comando da articulação política. Então você está trazendo a política, né, um senador, para dentro do Palácio do Planalto. Então isso, vamos dizer assim, daria essa segurança, né? O próprio Arthur Lira foi a público, disse que ele está ali para garantir o respeito à democracia, o respeito ao Estado democrático, de direito. Só que quando o próprio Lira, o Ciro Nogueira, né, começam a ficar muito felizes exercendo seus papéis ali, um fica em silêncio, o outro toca o seu dia a dia de ministro dentro de um governo cujo presidente diariamente faz um discurso golpista. Quer dizer, o Bolsonaro é sempre assim, né? Ele conseguiu fazer dois gestos diametralmente opostos, né? Trazendo a política para dentro do governo, ao mesmo tempo faz um discurso público de golpe, de autogolpe. Então eu te pergunto,
Quer dizer, o Centrão está sendo cúmplice também. Quer dizer, se vier um autogolpe, se vier um golpe da parte do Bolsonaro, o Centrão será cúmplice disso. Bolsonaro só espera dos aliados dele cumplicidade, né? Não há outra expectativa do Bolsonaro a não ser a cumplicidade. Ele já deu a entender diversas vezes que o que ele está fazendo é comprar o Centrão. Ele diz isso mais ou menos na cara, né? Eu estou usando dinheiro para distribuir para esses vagabundos. Esses vagabundos vão me apoiar até 2022 porque eles querem mamar. Esse foi sempre o discurso, quer dizer, o bolsonarismo sempre tratou o Centrão como um bando de ladrões, oportunistas, aproveitadores, e é isso que eles pensam a respeito do Arthur Lira, do Ciro Nogueira. Não mudou nada. A gente tem a gravação do Luiz Miranda. Quando o Luiz Miranda foi se queixar com o Bolsonaro falou o quê? Eu sei, eu tenho o Ricardo Barros fazendo rolo no Ministério, Ciro Nogueira, Arthur Lira. Ele trata os caras como vagabundos, que são vendidos e que ele está comprando para manter o governo dele, impedir que eles deem que eles possam levar adiante um processo de impeachment. Então ele continua tratando os caras como vagabundos e é preciso saber se o Centrão vai querer ser tratado dessa maneira para sempre, porque, obviamente, os benefícios são claros para o próprio Centrão. Ao mesmo tempo, Bolsonaro sabe que esses caras tiram voto, eles não dão voto, né? Enfrentar 2022 levando o Centrão nas costas, se o que ele tiver para apresentar ao eleitorado for isso aí, eu sou do Centrão, o Arthur Lira é o meu homem, Ciro Nogueira, ele me representa. Se for isso, ele não vai muito longe. Então ele tem que jogar com essas duas forças dessa maneira. Para o eleitorado dele, ele tem que exprimir o que ele realmente pensa. E o que ele realmente pensa é: eu vou usar o dinheiro do Estado para comprar os vagabundos. E isso daí garante o bolsonarismo no poder por mais alguns anos, talvez décadas. Eles fazem essas projeções alucinadas. Mas ele próprio sabe que está numa enrascada danada. Então, voltando ao que eu tinha dito antes, é claro que ele entende que ele, por mais burro que ele seja e por mais demente que ele seja, ele entende quando o Fux diz: o Bolsonaro, você está passando os limites. Já você vai ter um problema sério pela frente. Você não pode continuar assim. É evidente que o Bolsonaro sabe disso. Se ele vai adiante, se ele convoca uma manifestação como neste domingo, fala em todas elas, insulta os ministros supremos, sobretudo o Barroso, fala em fraude eleitoral, repete todo o discurso dele, todo o discurso golpista, de maneira escancarada, flagrante, mentirosa. A gente sabe que é mentira, ele sabe que é mentira, ele sabe que está enganando os imbecis lá que estão na rua, tomando frio, está frio aí, né? Ele sabe disso, mas se ele faz se ele continua empurrando esse negócio, é porque ele precisa desse incidente democrático para poder tentar, de alguma maneira, virar o jogo. E virar o jogo significa melar o jogo. Ele, inclusive, usou o termo, né? Vocês são meu exército, né? Falando a claque que estava reunida aqui na esplanada. Tem dois momentos aqui, né? Você, inclusive, escreveu mais cedo no Trim Trim, o fundão. Você escreveu assim: quantos votos Bolsonaro vai comprar, né? Mencionando o pacote de bondades, eu não sei se é bondades, eu chamei de maldades até de manhã, o pacote de maldades do Paulo Guedes, e o fundão, que o Arthur Lira já deu recado: se não sancionar o fundão, não vai ter eleição, né? De alguma forma ele está fazendo um discurso muito parecido ao contrário, né? Se não tiver fundão, não tem eleição.
e o pacote de bondades ou de maldades do Paulo Guedes, que é o tesoureiro, né, informal, como você já classificou, inclui o Bolsa Família a R$300, né? Um bônus aqui para qualificação de 550, correção da tabela de imposto de renda, medidas de desoneração do diesel, reajuste dos salários dos servidores e um novo programa de refinanciamento de dívidas tributárias. Nós já vimos isso antes, né, Diogo? É uma desmoralização completa e o Bolsonaro sabe que o eleitorado dele engole qualquer coisa. O que ele fizer tá bom para os caras. Mas o resto da sociedade vai se dividir, quer dizer, entre aqueles que vão vender o próprio voto e uma grande massa, eu acho, largamente majoritária, que vai querer crucificar o Bolsonaro. Ele não só está condenando o futuro do Brasil, mentindo a respeito das promessas eleitorais feitas por ele, pelo Paulo Guedes, sem contar tudo isso, a gente ele tá montado em 550 mil cadáveres, né? E isso mudou a dinâmica eleitoral. Não basta dar uma esmola para os pobres por um período limitado de tempo para conquistar o eleitorado, porque o desprezo dele pelas pessoas, e eu não estou falando pelos pobres nesse caso, pelas pessoas em geral, pelos brasileiros em geral, ficou tão evidente que torna ainda mais falso esse discurso de que nós temos preocupação com os pobres, que é uma preocupação legítima, evidente, necessária num país como o Brasil, tão pobre, mas soa falso, e é falso, porque o Bolsonaro manda pro cemitério as pessoas. Matou mais de 500 mil de pessoas pro cemitério. Então, que ele tente simular uma certa preocupação pelas pessoas não é crível. Ele é falso, e a falsidade dele, a mentira dele se tornou tóxica, eleitoralmente inclusive. Por isso que ele perde tanto voto. Por isso que o Bolsa Família, ao contrário do que pensa o Arthur Lira, não vai ter um efeito como que eles esperam. Chegou o depósito de R$300, o eleitorado dele volta para os 35%. Não vai ser assim. Não vai ser assim por isso, por esse motivo. Porque esse é um sujeito, é um sociopata. As pessoas, mesmo que não saibam o que é a sociopatia, percebem na pele o que é a sociopatia. Elas sofreram o bolsonarismo. Elas sabem o que é um regime cruel, mentiroso, que manda as pessoas tomarem remédios placebo, que não valem nada, e não compra vacina, quando o mundo inteiro está sendo vacinado, o Brasil estava lá atrás. Então, isso, as pessoas sabem disso, não preciso ficar explicando. Não é gente instruída, não é gente que lê jornal. Todos os brasileiros sabem disso. E é por isso que o discurso não cola, é por isso também que ele precisa desse pretexto para explodir ou implodir tudo. Eu só discordo de você, que eu acho que ele se preocupa com o pobre, sim, do mesmo jeito que ele se preocupa com a classe média. Exatamente. Ao mesmo tempo que ele se preocupava com a classe média, né? Exatamente. É o estelionato, é a fraude, é a carnificina e também você mencionou o Bolsa Família, que é uma das pautas agora principais. A gente está focado dia sim, nós estamos dedicados até a aguardar o anúncio do novo valor. Surgiu essa história dos precatórios no meio, que é uma vingança do judiciário aí para engessar o orçamento do Bolsonaro para poder fazer esse reajuste. Ele vai ter de furar o teto. Eles agora estão planejando uma PEC para tentar parcelar os precatórios. Mas tem uma questão que ela é subjacente. Hoje, inclusive, já saiu até novos índices de expectativa de inflação mais alta, né? Porque não adianta você aumentar um negócio, porque o dinheiro está sendo consumido pela inflação, né? Você está aumentando para R$300 uma bolsa dessa, mas o dinheiro
o dinheiro não está valendo mais nada. Você tem o consumo, esse poder de compra sendo consumido pela inflação, você tem as pessoas, recorde de desempregados, até em função, né, de todo o processo da pandemia, do atraso de vacinas, você não conseguiu retomar a economia como deveria, porque, né, não se vacinou. Então, até mesmo essas fórmulas, elas tendem a não ter resultado justamente porque serão insuficientes, né? Eu ouvi mais cedo existe uma coisa muito grave aí também, a qual ninguém fala, porque o presidente do Banco Central é uma figura que está acima das críticas do mercado, mas a necessidade de aumentar os juros lá atrás, que não foi cumprida por conveniência política, vai fazer a inflação possivelmente sair de controle. E é culpa do Banco Central, que deveria ter agido lá atrás, aumentando, em primeiro lugar, não diminuindo tanto quanto diminuiu. E o arroxo dos juros foi político, teve uma motivação política, com a desculpa da pandemia, mas é evidente que o presidente do Banco Central se mexeu vendo os interesses eleitorais do Bolsonaro também. E agora ele está correndo atrás. E sempre atrás, sempre com atraso. Isso vai também, a gente perdeu também esse recurso, porque a gente está ficando com inflação alta, muito próximos de um período eleitoral, em que qualquer aumento vai pesar na vida das pessoas, e o cara que está meio enrolado porque não é um Banco Central independente, esse daí não. É um Banco Central bolsonarista. O Banco Central agiu rápido para liberar os recursos lá para os bancos, né? Que a gente ficou no aguardo de linhas de crédito durante a pandemia. A Febraban disse que emprestou para caramba, mas a gente não viu isso acontecer na prática. Eu te pergunto, eu estava ouvindo algumas pessoas, empresários, políticos, e o nome da Tereza Cristina, da ministra da Agricultura, voltou com muita força para integrar a chapa como vice do Bolsonaro. Eles acreditam que a imagem dela pode suavizar, se é que é possível, a do Bolsonaro. E já tem gente defendendo que ela seja a candidata como sucessora do Bolsonaro, em caso do Bolsonaro não concorrer à reeleição, seja por motivos políticos, né, a gente não sabe aí, tem CPI, vai lá que o Lira desengaveta impeachment, ou por motivos de saúde, já que ele ainda tem aquele problema dele, ele não passou pela cirurgia que deveria, então há muita especulação também sobre esse estado de saúde dele, no momento que ele precisar submeter uma cirurgia, quanto tempo que ele ficaria fora, etc. Então, isso também é uma coisa que permeia as conversas aqui nos bastidores em Brasília. O que você acha do nome da Tereza Cristina nesses dois cenários? Como vice, não acrescenta absolutamente nada ao Bolsonaro, vai manter o eleitorado que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro é uma figura centralizadora, não importa. O Mourão, por exemplo, que é uma figura forte, foi apagada pelo Bolsonaro, ficou num canto, perdeu toda a possibilidade de ter alguma importância dentro do panorama nacional, político, porque se acovardou na hora de dar o passo certo, que era trabalhar pelo impeachment do próprio Bolsonaro. Ele não fez isso, ficou na sombra, e acho que se enfraqueceu muitíssimo. A Tereza Cristina vai ser a mesma coisa, ela vai desaparecer como vice-presidente, como qualquer outro. É claro que se o Bolsonaro, por algum motivo, encontrasse um pretexto para pular fora da eleição, e pode ser até um bom negócio para ele, porque ele pode negociar com o futuro presidente uma anistia, alguma coisa assim, se ele tiver um poste, ele pode ter um ganho nesse ponto. A Tereza Cristina, qualquer candidato que não seja o Bolsonaro, que se contraponha ao ex-presidiário, ao Lula, tem grande chance de ganhar, né? Você vê por todas as pesquisas, inclusive, eu acho que teria uma grande chance de vitória, mas isso não vai acontecer porque o Bolsonaro tá jogando o pescoço dele nessa manobra. A gente precisa ver se vai chegar a 2022
como é que a gente vai chegar a 2022. E para a Tereza Cristina é um mau negócio. Eu aconselho ela virar governadora. Do jeito que eu sempre considero a possibilidade, porque do jeito que o Bolsonaro imita o Lula em tudo, aí a Tereza vence e ele vem de ministro da Casa Civil. Exatamente. Olha, correndo atrás do foro privilegiado. Não é uma hipótese tão improvável assim, não, que ele consiga uma brecha para salvar a própria liberdade, quer dizer, evitar a cadeia. Isso não é improvável. Do jeito que está, ele está correndo um sério risco. Ele vai para a eleição, ele pode chegar em terceiro lugar. Se chegar em terceiro lugar, ele vai para a cadeia imediatamente, porque os dois candidatos que vão disputar o segundo turno vão estar secos para eliminá-lo da vida política para sempre. Se ele for para o segundo turno, ele vai perder de qualquer maneira para o Lula. E daí ele também vai ter problemas. Então o Bolsonaro tem que fazer as contas direitinho. Eu acho que ele, neste momento, a única conta que ele fez foi essa aí. Eu vou explodir tudo isso daí, porque se eu chegar a 2022, nunca conversei com o Bolsonaro, nunca vou conversar com o Bolsonaro, tenho desprezo por ele, não entendo a cabeça dele, acho que ele tem uma cabeça podre, mas vendo do lado de cá, a minha impressão é de que ele não quer chegar a outubro de 2022 para uma eleição limpa, como ele diz, com voto impresso, voto de urna eletrônica. Ele não quer chegar em 2022 desse jeito. Se chegar desse jeito, ele vai arrumar um jeito, uma maneira de fugir da raia. Para encerrar, uma dúvida cruel. O bolsonarista, ele acredita no voto impresso, mas ele não acredita no voto eletrônico, melhor dizendo, mas ele acredita em WhatsApp, né? Em notícia de WhatsApp. Bolsonarista... Será que ele imprime o WhatsApp? Eu fiquei pensando, será que ele imprime a notícia do WhatsApp? O bolsonarista, na verdade, ele acha que o Bolsonaro tem uma inteligência superior, que todas essas coisas são pensadas por ele, tem uma lógica estratégica e de que vale a pena seguir com as pautas alopradas do Bolsonaro, porque no final das contas isso vai se reverter a favor do próprio Bolsonaro. Por isso eles engolem o Centrão, por isso que eles, assim que o Moro foi chutado do governo, eles passaram a odiar o Sérgio Moro, o Moro que era o ídolo dessa turma até bem pouco antes. Então eles acham que é tudo pensado muito bem pelo Bolsonaro e que com isso eles vão conseguir desmontar o mecanismo, o sistema. Eles realmente acham que o movimento é pensado para produzir um resultado. E, por incrível que pareça, eles ainda acreditam nisso. Quer dizer, o eleitorado do Bolsonaro foi definhando, o Bolsonaro estaria eleito. Se ele não fosse o que é, Bolsonaro estaria eleito com 70% dos votos. Do outro lado tem um ex-presidiário, os governadores, se não fosse o desastre absoluto da Covid, estariam quietinhos, recebendo dinheiro do Estado para fazer o que no próprio governo estadual, prefeitos a mesma coisa, ele teria os lavajatistas, Lula talvez estivesse na cadeia ainda, se não fossem todas as cumplicidades do Bolsonaro com o Centrão, com o Gilmar Mendes, com o Dias Toffoli, por causa do filho. Então, o cara jogou fora a oportunidade realmente de se reeleger com facilidade e reformar um pouquinho as instituições brasileiras, principalmente na política e na economia. Não fez nada disso. E a gente está aí, uma enrascada gigante. É isso aí. Diogo, obrigado aí mais uma vez. Obrigado a você, Cláudio. Por teus brilhantes comentários e a gente se vê na segunda que vem. Até segunda. Tchau. Tchau, boa noite.
Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista.